Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a segunda parte do sistema nervoso. Então vamos lá. Vamos lá aqui, ó, o papel do encéfalo. O encéfalo é toda essa parte aqui, ó, toda essa parte. O papel dele, né, tá ligado ao sistema nervoso, a todas as movimentações, né, como a gente viu na aula passada, a gente viu sobre os movimentos voluntários, né, e os reflexos. E toda essa parte, né, está relacionada com isso, a movimentação tanto a voluntária quanto a movimentação reflexa, né, aquela que é automática. Ela o encéfalo, né, tem a sua origem na fase embrionária, né, quando a gente tá se desenvolvendo. Vocês vão ver isso, vocês vão estudar isso em embriologia, na talvez no segundo ano, não sei se estiverem estudando a evolução, acho que é no segundo ano que vocês vão estudar isso, segundo ano do ensino médio. Vamos ver aqui algumas partes relevantes, né, aqui partes principais do nosso encéfalo. Eu falei para vocês, né, que falei na aula passada, foi na aula passada, falei sobre o cérebro reptiliano, né, que nosso cérebro é dividido. Na verdade, essa é uma teoria que diz que o nosso cérebro ele é dividido em partes, que elas são distintas, mas que elas se comunicam entre si. A primeira dessas partes, vou colocar aqui de azul, é essa aqui, ó. Partezinha aqui. Essa parte aqui todinha que está de azul é o chamado cérebro reptiliano. Reptiliano por quê? Porque essa estrutura aqui, ela também está presente, só essa partezinha que está presente no cérebro dos répteis. E aí foi chamado de cérebro reptiliano, né? Que está ligado mais assim às funções básicas, né, da nossa vida, que é a o instinto de reprodução, o instinto de alimentação, de fuga, de luta, né, os instintos mais básicos. A segunda estrutura, vou colocar de verde aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é a segunda estrutura. O que está mais em cima. Ela é chamada de complexo límbico. A gente ganha aí, ó, aqui a hipófise. A gente ganha o tálamo, que é essa partezinha aqui, junto com o hipotálamo que está por aqui por baixo, ó. Hipófise, né, como a gente já viu nas aulas passadas, está relacionada com o sistema endócrino, né, com a nossa reprodução, os hormônios. É ela que desenvolve os hormônios sexuais, que dá nossas características secundárias, né, para a gente estar se desenvolvendo, estar apto à reprodução. E o hipotálamo, essa parte aqui é o tálamo, o hipotálamo está por aqui por baixo, está relacionado com a memória. E a última estrutura, vou colocar de vermelho, fica mais destacado. É essa estruturazinha aqui, ó. Essa estrutura aqui todinha, toda essa estruturazinha aqui. É o chamado de neocórtex. Essa estrutura aqui todinha é chamada de neocórtex. Essa estrutura toda, ela também é chamada de cérebro racional. É o que, segundo alguns neurocientistas, diferem a gente dos outros animais, né? Porque ela está relacionada com a parte do raciocínio analógico, do cálculo, do raciocínio, digamos assim, do pensamento abstrato, né? De você pensar alguma coisa que não existe e você criar. Né? Os animais não pensam nisso, né? Em uma coisa que não existe, criam coisas. Nós que fazemos isso. E ela é dividida aqui em algumas partes importantes. Como já falei, né? Aqui ó, da primeira estrutura, o cérebro reptiliano, a segunda, o complexo límbico, e a terceira, que é o neocórtex. Então, agora eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Pronto. Aí vamos lá. A gente tem aqui essa estrutura ela é dividida, né, em lobos, que são partes.
são os lobos frontais, lobos temporais, lobos parietais e lobos occipitais. Aí vamos lá ver a função de cada um. Os lobos frontais, eles estão relacionados com a questão motora, com a questão de planejamento de ações, pensamento abstrato e também com movimento, né? Tem uma partezinha aqui chamada de córtex motor, relacionado com o movimento voluntário, ou seja, aquele movimento que você quer fazer, né? Que você pensa. No caso da aula passada que a gente viu lá, o Daniel Alves chutando a bola, né? Ele decidiu chutar por cima, decidiu dar uma pedalada, driblar o goleiro, né? Relacionado com isso. Os lobos occipitais que ficam aqui atrás, ó, na parte inferior, eles estão relacionados com processamento visual, diferença de cor, de tamanho, de forma. Os lobos temporais, que ficam aqui próximo das orelhas, estão relacionados com processamento de estímulo auditivo, né? Sons e suas origens, reconhecer sons e suas origens. E os parietais, também aqui, estão relacionados com os sentidos, né? Percepção de sensações. Por exemplo, dor, calor, né? A sensação de toque, de tato. Essas partezinhas aqui, ó, mesencéfalo, ponte, bulbo e o cerebelo, toda essa partezinha aqui, né, que eu falei que era o cérebro reptiliano, está relacionado com como eu havia dito, né, funções básicas. Todas essas partes aqui estão relacionadas com, por exemplo, controle da respiração, controle dos batimentos cardíacos, temperatura, pressão. Então são coisas básicas, né? Isso aqui só é, se a gente só tivesse essa parte aqui, teoricamente a gente só teria até aqui, não, que era o cérebro reptiliano. A gente não teria nenhum pensamento abstrato. Mas o que seria um pensamento abstrato? Seria você pensar, por exemplo, por que o céu é azul? Por que existe nuvem? Para que serve nuvem? Por que a gente sua, né? Por que a água é azul? Isso é pensamento abstrato. A gente não teria esses pensamentos, né? A gente basicamente só perceberia o ambiente ao nosso redor que é perigoso, né? A gente reconheceria possíveis predadores, possíveis presas e a gente se reproduziria. Só isso. Basicamente o que os animais fazem, né? Eles se reproduzem, eles se alimentam e eles descansam, né? Só isso. Outro exemplo, né, de pensamento abstrato, por que hoje eu quero comer peixe e não frango? Por que eu quero comer frango? Por que eu quero ser vegetariano e não ser carnívoro? Né? Esses são exemplos de pensamentos abstratos. Então, resumindo, né, toda essa parte aqui é controle dos movimentos involuntários, né, as coisas mais básicas, e essa parte aqui as coisas mais abstratas. Sistema nervoso periférico, né? Somático e autônomo. O nosso sistema nervoso, recapitulando, ele é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O central é controlado pela medula e pelo encéfalo. Aí nós temos o somático, que é o que está relacionado com os movimentos voluntários, e o autônomo, que está relacionado com os movimentos involuntários. Que são, por exemplo, movimentos os movimentos peristálticos, que são os movimentos do intestino que os músculos fazem, né, começando no nosso esôfago, para a comida sempre descer e não subir. Estômago, coração, né, o sistema respiratório, né, como é que o coração sabe que tem que ficar batendo direto, né, isso é involuntário, né, a gente não controla. E quem controla isso é o sistema nervoso periférico autônomo. A nossa medula espinhal, né, que distribui o nosso sistema nervoso periférico. É ela que distribui, né? Aqui dentro nós temos a proteçãozinha dela, né, que é a coluna vertebral, está em destaque aqui. E qualquer dano, né, nessa coluna, que justamente é uma proteção para proteger a medula espinhal, qualquer dano nela vai levar um dano na medula espinhal que
vai cortar a comunicação com as diversas partes, a ramificação de diversas partes do nosso corpo, né? E aí a gente vai perder a acessibilidade dessa parte do corpo e vai perder o movimento dessa parte do corpo, né? Porque já como a gente viu aula passada, já que a medula ela ela faz a comunicação, né, entre o extremo do corpo e o nosso encéfalo. Se você tem essa quebra de comunicação, não tem como ter movimento aqui, porque quem controla o movimento aqui é o encéfalo. Se o encéfalo não envia sinal para lá, você não vai sentir a movimentação, né? Então aí está as lesões aqui estão relacionadas com os problemas de perda de movimento, né? Paraplegia, tetraplegia. E como é que é feito nessa comunicação? Essa comunicação a gente chama de sinapse, que é a interação entre um neurônio e outro, né? E esse neurônio é dividido em axônio, corpo celular aqui, o axônio e os dendritos também. Os dendritos são essas partezinhas aqui, ó, fininhas que vão se conectar com outro axônio. E aqui a gente pega um zoomzinho da conexão aqui, ó. Aqui a gente tem o próximo, o axônio, aqui o dendrito, e eles vão liberar, os dendritos vão liberar hormônios, né, que ó, são pequenas célulazinhas, para agirem nos receptores aqui dos axônios. A gente chama essas célulazinhas aqui de neurotransmissores. Então, né, basicamente a comunicação é feita dessa forma. Os neurotransmissores são enviados pelo cérebro, passam pelos axônios, vão ser enviados pelos dendritos para os próximos axônios e isso vai se repetindo desde o encéfalo até, por exemplo, até a nossa unha, né, para a gente sentir. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.